Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui no Conexão Eureka. Muito obrigado a todo mundo que está aí do outro lado participando. Muito obrigado também aos patrocinadores da rádio e do programa. Hoje estamos aqui no Sobrado da Vila. Muito obrigado, Silvia, por esse espaço tão bom. Hoje um esquema novo aqui, um cenário diferente, um pouco mais à vontade, parece. E hoje estamos aproveitando a visita de nossa amiga Fernanda Maia, uma das criadoras, das idealizadoras do projeto Micélio. Já a gente teve a oportunidade de conversar com ela o ano passado, foi? Sim. Ano passado O foi? ano passado, em novembro. Ano passado, antes de participar Da COP 30. Então, seja bem-vinda, Então, muito obrigada. Fernanda. Um prazer ter você de volta. Ai, obrigada, Santiago. Obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez. Isso. E agora aproveitamos isso porque temos novidades e queríamos conversar com Fernanda, que agora tem todo um esquema diferente, tem uma participação juvenil também, que é super importante para a sociedade e também para o futuro, não? Para o futuro do ecossistema, da humanidade, tudo que está acontecendo ultimamente nesses últimos meses também, que está puxado, né? E aí, bom, me conta aí um pouquinho, como é o projeto, vamos relembrar de que trata o micélio, o que significa micélio também, que é uma palavra também importante, né? Claro. Bom, primeiro, micélio, quando a gente fala de micélio, a gente está falando de uma rede de nutrição. Quando a gente fala de micélio na floresta, a gente está falando de uma rede invisível que nutre o solo e aí ele dá vida aos cogumelos, né? Então, por meio do micélio, por exemplo, que uma árvore que não está recebendo nutrientes suficientes se nutre de outra árvore. Então, essa rede invisível debaixo da terra de nutrição. E, não por acaso, esse é o nome do projeto, né? Porque a ideia do projeto, a gente trabalha a regeneração, né? Então, quando a gente está falando de regeneração, a gente está falando de recuperar, mas a gente precisa entender recuperar o quê, né? E toda a metodologia que a gente utiliza no projeto parte do princípio que nós estamos desconectados de nós mesmos, dos territórios, uns com os outros. Então, a gente utiliza uma metodologia chamada Trabalho que Reconecta, né, que foi criado por uma americana chamada Joanna Macy na década de 70. E a Joanna propõe uma espiral de 5 pontos que começa pela presença. Ela fala que a coisa mais linda que a gente pode fazer na vida é estar radicalmente presente, né? E esse é um ponto-chave assim, dentro do projeto. E agora é importante, né, que ninguém está presente, né, Ninguém no está dia a dia. presente, ninguém está presente. O tempo todo a gente está distraído, ou a gente está tomando refúgio em outras coisas. A gente tá, às vezes a gente está presencialmente com o corpo físico, mas a mente não está ali. A gente não abre mais espaço para se ouvir, né? A gente não se abre, a gente Para não abre. escutar o outro também, né? Exato, para ouvir o outro de verdade, assim. Não é ouvir para contar uma história o que aconteceu ontem na festa. É ouvir realmente, né? Ontem estava vendo que dizem que as pessoas estamos, né? Nas redes sociais, eu vejo Fernanda, tá bem, eu vejo a foto, sempre a foto você tá feliz. Então, pode passar um ano que eu nem te pergunto, porque eu sei eu penso que você está feliz. Exato, Então, eu não exato. paro para falar, Fernanda, você está bem? Tá bem E aí, mesmo como e você tal. está? Passa aqui, vamos conversar. Exato. Vai passando o tempo e a gente vai ficando aí na Matrix, né? Exato. Sem prestar atenção nas outras pessoas, nem nós mesmos, né? Exato. E aí, a gente também, olhando as redes sociais, a gente fala, poxa, mas eu não vou falar dos meus problemas, porque aparentemente está todo mundo feliz. Será que sou só eu que não estou? Né? E aí tem uma pessoa que eu conheço que fala que se a gente tiver 5 minutos para ter uma conversa profunda, seja com quem for, a gente vai ver que todo mundo está em sofrimento, em algum nível. Né? Então, partindo disso, bom, eu sou turismóloga de formação, né? E venho estudando o tema turismo regenerativo e eu tomo bastante cuidado com isso, porque vira e mexe surgem novos nomes, né? E às vezes a gente muda o nome da empresa, a gente muda o nome, a nossa logo, mas as nossas atitudes são as mesmas. Então, a proposta do micélio usar essa metodologia do trabalho que reconecta com a juventude aqui do litoral aqui de Mata de São João, né? A gente está com jovens de 11 comunidades do entorno. É uma parceria com a Escola Estadual Alaor Coutinho, então todos os jovens estudam na Escola Estadual Alaor Coutinho. E
por que a juventude? Né? E por que a gente está propondo isso? Porque, à medida que o desenvolvimento chega em lugares, principalmente em lugares turísticos como aqui, há uma tendência à segregação, né? Há uma tendência a essa exclusão realmente. Assim. A gente começa, muitas vezes, a olhar a comunidade local apenas como mão de obra. Né? E aí a gente cai num ciclo vicioso onde, principalmente a juventude, se vê condenada a um único caminho. Né? Eles olham e falam, o meu futuro vai ser esse, eu vou ter que trabalhar ali, ou ali, ou ali, enfim. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, e esse é um tema que tem sido posto também dentro do Ministério, na ONU Turismo, em outras entidades que cuidam, né, da gestão do turismo no nosso país. Porque quando a gente traz o turismo apenas como número, e a gente traz que o turismo gera emprego e renda, a gente fica num lugar satisfatório. Né? Como que está tudo bem. Está tudo bem, principalmente nos últimos anos. Hoje eu vi uma postagem, né, o turismo, mais de 1 bilhão de pessoas viajando. Né? O turismo ultrapassou 10% do PIB mundial. Enfim, Pronto, tá aí a gente rico, olha e fala, meu Deus do céu, o turismo é muito maravilhoso. Né? Só que se a gente coloca uma lupa e a gente vai um pouco mais profundo, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Então, a gente precisa entender quem é que realmente está ganhando mesmo. Tem dignidade, tem liberdade, tem escolha dentro dessa cadeia, né? Dentro desse setor econômico. Então, a gente precisa olhar para isso, porque o turismo ele realmente tem um papel transformador. E eu não estou aqui dizendo que os empregos que são gerados a gente vai desdenhar. Claro que não, eles são muito importantes. Eles trazem realmente uma transformação, mas a gente precisa um pouco além. Né? Porque hoje, se a gente for colocar numa balança entre os benefícios dessa transformação e os impactos negativos, pensando no meio ambiente, pensando nas comunidades locais, pensando na cultura, na história, enfim, local, a gente vai ver que não está tão satisfatório assim. Então, a primeira coisa que a gente propõe no projeto é ouvir, né? É ouvir essa juventude para a gente também entender e abrir espaço para essas dores, né, para esses sonhos, para essas vontades, para esse caminho, né, que eles sim têm o direito e têm que ter o direito de escolha. Eles não podem olhar para um futuro e ver apenas um caminho. Eles têm sim esse direito. E não só escolha, né, que você também consegue escutar as necessidades deles, as ideias que eles têm para um futuro melhor, né? Exato. Que você enxergou? Porque eu vi que semana passada, semana retrasada, tem um encontro muito bonito, né? Isso, a gente fez o nosso primeiro encontro de 2026 aqui na Pousada Sobrado da Vila. Quero aproveitar até para agradecer também Silvia Firmo, João, o pessoal daqui que é tão maravilhoso e sempre acolhe a gente de forma esplendorosa. A gente fez um primeiro encontro. E o que a gente está propondo para esse ano, já trazendo aqui as novidades, é que a gente trouxe a ação como a maior motivação. Então, se o ano passado a gente fez todo um processo um pouco mais intimista, um processo mais de reconexão, deles se olharem como grupo, como coletivo, deles entenderem que eles fazem parte da vida que a gente chama e que, sim, tudo que a gente faz, a gente impacta onde a gente está e outros lugares também. Esse ano, partindo dessa visão de mundo, do que é bom para todos, né, do que eu posso fazer, desse poder que a gente fala não é um poder sobre ninguém, é um poder com. Então, eles, como coletivo, né, eles começaram a se enxergar, pô, a gente tem a mesma dor, a gente tem sonhos parecidos e tal, a gente pode fazer mais. Né, a gente tem esse poder. E aí, deles trazerem ideias, ações, projetos a partir desse sentir, a partir desse querer, né, baseado nessa raiz do micélio mesmo, né, que a gente olhou, né, de um mundo melhor para todos os seres, né, que a gente pense de forma coletiva, que a gente olhe também para os desafios que a gente tem, os desafios dos nossos tempos, que não é um desafio apenas local, é um desafio global. A gente está no momento de multicrises, né? Então, a gente precisa olhar para isso e pensar e imaginar futuros possíveis a partir daí. Então, eles vão se inspirar em projetos, em pessoas, em lugares que a gente vai visitar, a gente vai alcançar lugares um pouquinho mais distantes do que só aqui o entorno. A gente vai para Salvador, enfim, a gente vai para outros lugares. E a ideia é que eles se inspirem e voltem
com ideias, mas não só ideias, que a gente estruture e comece a agir no território. E aí, o céu é o limite, né? O ano passado vocês tinham uns patrocínios, né? Estavam com umas empresas que patrocinavam, que conseguiam ver importância na causa, né? No projeto e abraçaram esse. Como ficou isso depois do COP30, começando um novo ano com novas energias, né? E agora também com crianças e jovens também da localidade. Como Então, se projetaram com isso? então, ano passado, quando a gente começou esse projeto, quando a gente começou com eles assim, a gente não sabia muito bem como seria, né? A gente foi conversando com uma empresa, com outra, começou tudo pela Turisforte, né? Que foi a primeira entidade a abraçar a causa quando a gente apresentou, eles não mediram esforços e tal, e a partir daí a gente foi conversando com um, com o outro, e a gente recebia contribuições livres, né? Cada empresa, cada entidade contribuía com o que podia, com o valor que podia, enfim, porque a gente tem um custo operacional para isso, né? Então, quando a gente tem os encontros, a gente tem um transporte que busca todos eles em cada comunidade, a gente tem um lanche, a gente tem um lugar onde o projeto acontece, a gente tem um marketing, a gente tem material, enfim. Então, tem um custo operacional para esse projeto acontecer. Esse ano, a gente está propondo cotas de patrocínio, né? Então, a gente fez um plano de patrocínio de 3 cotas, um plano super simples, que a gente está chamando de semente, raízes e floresta, né? São 3 valores, que a gente já está conversando com algumas empresas de forma individual, mas queremos apresentar quinta-feira na Assembleia da Turisforte, né, para todos os associados e pessoas que queiram chegar também. A Assembleia vai acontecer às 18 horas no Via dos Corais. Então, a gente vai apresentar o plano lá, além de mostrar um pouquinho do que foi o Micélio em 2025, que isso é muito legal também. Os jovens vão estar presentes, então quem quiser conhecer algum dos jovens também é uma grande oportunidade. Então, a gente fez esse plano de patrocínio para a gente também se organizar a longo prazo, né? Esse ano, a gente quer fazer o projeto durante o ano inteiro, né? Então, até para a gente programar, fazer o cronograma, ver se a gente vai ter condições realmente de ir para lugares mais distantes, enfim e tal. A gente fez esse plano de patrocínio e que a contrapartida é muito legal, né? Eles vão criar uma rede social no Instagram e no TikTok. A gente já está estruturando isso, né? A gente tem a Marina Mendes, que trabalha com a gente no nosso marketing e que vai ser um pouco da mentora deles nesse processo mais técnico. E eles vão criar um nome da rede, a gente já está fazendo esse processo. E a ideia da rede social que a gente vai criar, que vai ser diferente da rede social institucional do Micélio, vai ser eles contarem as histórias locais, curiosidades, vai ser eles contarem um pouco das empresas locais, né? Então, as empresas que entrarem conosco vão ter aí suas histórias ou conteúdos que vão ser cocriados, né? Vão ser discutidos de comum acordo por essa juventude, né? Então, assim, eles estão super animados, porque também é uma oportunidade tanto dos jovens conhecerem um pouco mais das empresas, quanto das empresas conhecerem um pouco mais dos jovens, né? E ter essa aproximação, né? Eles já nasceram sabendo um pouco, né, sobre isso, diferente da gente, assim, eles têm uma facilidade e a gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso grupo, assim, então a gente tem pessoas ligadas à tecnologia, a gente tem pessoas ligadas à arte, musicista, poetisas, enfim, então a gente tem certeza que esse processo que eles vão criar de pensar na pauta, roteirizar enfim, e fazer o vídeo, né, e levantar esses conteúdos, vai ser incrível. Fernanda, me conta aí como seria para entrar em contato com o Micélio, para fazer parte, para patrocinar. Talvez tenha alguma criança que queira entrar em contato, queira trazer suas ideias. Como seria? Legal. Isso é muito bonito, assim, Santiago. Tem muitas pessoas me procurando. Como eu posso fazer parte? Eu quero fazer qualquer coisa, quero ser voluntária, enfim. E essa é a ideia do Micélio, né? Ser essa rede, né? Então, quanto mais pessoas chegarem, quanto mais pessoas se envolverem, da maneira que quiser, da maneira que puder, mais nutrido, né? Mais bonito esse projeto vai ser, assim. Bom, o Instagram do Micélio, né? Micélio com C, micélio.tour. Então, lá a gente
posta tudo, né, que acontece, enfim, todas as novidades. Então, pode entrar em contato, sigam também, né, o micélio.tour. Pode entrar em contato também via Turisforte, né? A Turisforte é uma das nossas patrocinadoras de 2026. Queria já aqui aproveitar e agradecer Lúcia, Vitor, Leandro, enfim, que sempre aí abraçando o projeto, né? Então, por meio deles, a gente vai até eles e deles a gente deságua em tantos outros lugares, assim. Então, agradecer muito. Quero agradecer também, já aqui de antemão, o Projeto Tamar, que disse sim também. Então, esse ano a gente já entra com o patrocínio do Projeto Tamar, que vai ser importantíssimo. A gente tem motivações similares, assim, né? A gente se encontra em motivações muito parecidas, né? De impacto no território. Então, mas é isso. Então, o nosso Instagram, né, é micélio.tour, e também via Turisforte, porque eles podem entrar em contato comigo. Me conta um pouquinho o resumo da COP30, que foi um momento ímpar, né, no projeto. Então, nossa, eu nem acreditei, assim, né? Porque, como eu falei, o ano passado a gente começou o projeto de forma muito despretensiosa, né? E ele tomou uma proporção, assim, principalmente fora do território, incrível, assim. Então, eu tive a oportunidade de ir para Manaus em julho para apresentar o micélio no Congresso, no Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países de Língua Portuguesa, que já tinha sido incrível. E aí fiquei surpreendida, assim, quando o Ministério do Turismo entrou em contato comigo para a gente poder participar de um painel durante a COP30. Então, a COP30, né, tinha os espaços dos ministérios, e dentro do espaço do Ministério do Turismo, a gente participou de um painel falando do futuro do turismo, né, esse futuro ligado à regeneração, enfim, essas pautas que estão sendo discutidas. E eu participei com outras 3 mulheres maravilhosas, uma delas da Associação de Mulheres das Ilhas ali do entorno de Belém. Participei também com a Jussara, que é de uma empresa chamada Raízes, que é maravilhosa. As meninas fazem um trabalho incrível. E também como professora da Universidade Federal do Pará. Então, foi um painel riquíssimo. A gente apresentou o vídeo da juventude aqui. Contei para todo mundo sobre o projeto, o que a gente estava fazendo. E foi incrível, assim, foi uma troca, né, maravilhosa, porque eu acho que a gente está num momento muito propício também dessa abertura, né? Todo mundo que trabalha com turismo, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas que trabalham com turismo têm sentido, enxergado a necessidade de ressignificar, né? A gente tem algumas palavras que eu fico um pouco receosa de usar, assim, mas é importante a gente trazer, ressignificar mesmo, assim, a gente olhar também para os impactos negativos que o turismo traz, porque só olhando para isso é que a gente vai conseguir melhorar isso. Né? Então, não adianta a gente tapar e falar, não, o turismo só é bonitinho, né? Como a gente já falou aqui anteriormente. Não dá para ser isso. Né? Porque é isso, o turismo, se ele não for feito de forma organizada, estruturada, inclusiva, ele causa impactos terríveis. Sempre tem alguém que sofre, né? Não é só vantagem, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, e durante muito tempo foi um setor muito autocentrado, muito vaidoso, né? Muito colonizador até, né? Posso dizer isso. Então, ter essa abertura, né? A ONU Turismo agora vai lançar um documento falando de turismo regenerativo, o qual eu tive a oportunidade de contribuir, que eu fiquei maravilhada, assim, porque eles trouxeram já de cara essa necessidade de olhar para a visão de mundo, que eu fiquei assim, nossa, é sobre isso. Porque, volto a dizer, se a gente só vai agir diferente se a nossa mente operar de maneira diferente. Porque senão não adianta. Né? Tem algumas coisas, óbvio, que a gente pode trazer na força da lei, que a gente pode trazer com políticas públicas, mas a mudança que a gente precisa, que é a mudança estrutural, ela é um processo de dentro para fora. Então, tem um professor que eu gosto muito, né, que é o David Loy, que ele fala isso, né, que o problema é a visão que nos causou o problema. Então, que as nossas mudanças precisam ser tão profundas quanto as coisas. Então, é isso. A gente chegou nesse ponto que a gente está, é porque a gente agiu de maneira muito torta durante muitos anos, de maneira muito equivocada, né? E a gente só age assim porque
a nossa mente acha que isso é o certo. Né? Então, se a gente não olhar e falar, não, peraí, deixa eu ver. Isso aqui que até então, para mim, era comum, era normal, estava tudo bem, não é tão tudo bem assim. Né? Eu estou impactando, eu posso até estar fazendo bem para mim, mas eu estou fazendo bem só para mim, né? Eu não posso mais agir assim, a gente não tem mais tempo a perder. Né? Então, assim, a gente precisa também, Santiago, ter muita responsabilidade, porque eu vejo as pessoas replicando frases, palavras que estão na moda, né? Ou que a gente vê que são de impacto, ou que pessoas que têm lugar de fala aí, né? Falam e a gente acaba replicando de forma muito irresponsável, porque a gente não está agindo de forma coerente com isso. Então, antes de qualquer coisa, esse convite que a gente faz, né, por meio do micélio, da gente olhar para a nossa visão de mundo e da gente realmente abrir espaço para novos caminhos. Perfeito. E referente aos poderes públicos, teve algum contato, algum apoio? Seu governo, prefeitura, conseguiram alguma chegada nesse sentido? Então, bom, eu tenho estado, né, falado com o Ministério, com algumas pessoas do governo do estado também. Aqui em Mata de São João, conversei com alguns vereadores, né, algumas vereadoras também. Estamos aí na esperança de conseguir algum apoio, né? Eu acho que vai acontecer. Porque é isso, né? A gente também não pode mais ficar nessa dualidade. Eu e eles, nós e eles. Não, que é importante para todo mundo, né? Não, e tá todo mundo, volto a dizer, né? A gente faz parte da mesma teia, não adianta. Eu não estou aqui querendo romantizar, né? Porque, claro, cada um tem os seus interesses, a gente vive num sistema posto, enfim e tal. Mas, se a gente não abrir o mínimo de espaço, né, todo mundo vai ser impactado negativamente. Mas disso trata micélio, né? Exato. Se nutrir um com os outros, né? Exato. Então, é isso. O projeto está aberto para qualquer pessoa, né? Para qualquer setor, seja ele privado ou público. E a ideia é que a gente realmente sirva todos os seres. Maravilha, Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Queria só comentar uma última coisa, claro. Que é muito legal também. A gente está falando de eventos aí, é importante a gente levar o que a gente está fazendo para outros lugares. Então, eu queria também contar para todo mundo que agora, nos dias 28, 29 e 30 de abril, a gente vai estar participando de uma feira, na verdade, de um fórum internacional de destinos turísticos inteligentes no Rio de Janeiro. Fomos convidados para participar de um painel. O Vitor Hugo, da Turisforte, vai estar comigo lá no Rio. E a gente vai participar de um painel chamado do Sustentável para o Regenerativo. E a gente vai estar contando um pouquinho da história do micélio também aqui em Praia do Forte. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, parabéns pela essa continuidade nessa caminhada. É importante para as novas gerações e importantíssimo também abraçar os jovens daqui da localidade que tem que para eles poderem ter essa voz, né, essa vontade que eles têm, né, de transformar. É isso. Como eles mesmos falam, eles são o presente e o futuro. Muito bom, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Esse aí foi o programa de hoje. Até a próxima. Obrigado.